Nesse domingo temos jogos extremamente importantes na Espanha, na Inglaterra e na Alemanha. E eu separei 4 partidas para a gente analisar um pouco mais a fundo sobre as características das equipes e entender como que a gente pode se comportar. Além disso, eu vou te dar várias opções extras para você inserir na tua grade de trabalho. Vamos falar sobre o Atlético de Madrid, que enfrenta o Almeria, o Atlético que com um jogo a menos, na minha opinião, mesmo com a derrota na rodada passada para o Barcelona, ainda está na briga pelo título espanhol. Vamos falar sobre as duas sensações da Alemanha, o Stuttgart e o Leverkusen. E o Stuttgart, que brigou contra o rebaixamento no final da temporada passada, teve que fazer um jogo de relegation com o Hamburgo, segurou o Hamburgo na segunda divisão, permaneceu na primeira e dessa vez briga pelo título contra o Leverkusen, porque se ele impõe ao Leverkusen a primeira derrota do Leverkusen na competição, ele simplesmente entra na briga pelo título alemão com o Bayern de Munique e o próprio Leverkusen. E isso realmente é uma situação bem interessante. Vamos falar sobre o Tottenham, que com sérios problemas de lesão começa a enfrentar uma queda de aproveitamento e dá para se dizer que o Tottenham já não briga pelo título. O Tottenham, que conseguiu liderar o campeonato inglês por algumas rodadas, nesse momento já está a quase 10 pontos de distância para o Arsenal, são 9 pontos de distância, e pega outra pedreira. Depois de perder para o Aston Villa, depois de perder para o West Ham, empatar com o City, o Tottenham pega o Newcastle, que é outra grande pedreira. A sorte do Tottenham, talvez, a sorte do Tottenham, é que o Newcastle tem, no meio da semana, jogo de Champions League. Muito importante, por sinal. Quem sabe o Newcastle não esteja um pouco desfocado, né? É nessa esperança que o Tottenham, obviamente, se agarra. E a gente vai finalizar falando sobre a sensação na Espanha. Falamos sobre sensações na Alemanha, então vamos falar sobre a sensação na Espanha, carinhosamente chamado de Leicester espanhol, o Girona, que nesse momento ainda está com a mesma pontuação do Real Madrid. Talvez quando você veja esse vídeo o Real Madrid já tenha jogado contra o Betis, não sei se vacilou ou não, mas é um jogo extremamente importante para o Girona, porque se ele consegue ao menos pontuar no Estádio Olímpico, né, já que o Bernabéu está em obra, ele consegue se manter longe do Barcelona para depois começar a olhar para o Real Madrid, né? Não adianta nada você só pensar na liderança, no Real Madrid que está na sua frente, se você não olhar para Atlético de Madrid e Barcelona que estão vindo, fungando ali no cangote do Girona, e se ele não tomar cuidado, obviamente ele vai acabar patinando. Mas o Girona tem sido, sim, um excelente time e ele pode complicar a vida do Barcelona por aqui. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 10 de dezembro. Vamos começar às 10 horas da manhã no jogo do Atlético de Madrid com o Almeria e, como eu falei na introdução, na minha humilde opinião, o Atlético ainda briga por título esse ano, né? Ainda tem um jogo a menos do que Real Madrid, Barcelona e Girona. Poderia chegar aqui a 34 pontos. Seria uma mesma pontuação do Barcelona. E se o Barcelona está na briga, o Atlético de Madrid também está. Das equipes de cima, o Atlético de Madrid tem a terceira, junto com o Bilbao, melhor linha ofensiva, né? O terceiro melhor ataque, ficando atrás do Girona, que tem o melhor ataque da competição, e atrás do Real Madrid. Esse é um novo estilo do Cholo Simeone, um estilo mais agressivo, com laterais mais avançados no campo, e a gente tem visto isso dando resultado, porque o Atlético de Madrid, que tinha um estigma há algumas temporadas atrás de ser aquele time com dificuldade de marcar, um time under, agora já não é mais assim. A média de gols do Atlético de Madrid em casa é de quase 2,5 gols por jogo. E a gente vai falar sobre isso. O Almeria, nesse momento, o Atlético está na 4ª colocação, o Almeria é o lanterna, com nenhuma vitória em 15 jogos. Foi a única equipe no Campeonato Espanhol até agora que não conseguiu vencer um mísero jogo e é a equipe com mais derrotas na competição. Além disso, é a equipe que tem a pior defesa da competição, com quase 40 gols sofridos, né? Então tudo caminha, todo esse rio caminha em direção ao mar, de que o Atlético de Madrid é o grande favorito para vencer esse jogo. Historicamente, dentro de casa, o Atlético de Madrid venceu as últimas 2 partidas por 3-0 e 2-1. A Almeria passou bons tempos na segunda divisão, para quem não se lembra, né? A Almeria desde 2015 não enfrentava o Atlético, desde 2014 no caso, provavelmente ali na La Liga. 2015 deve ter sido uma Copa do Rei, provavelmente, e eles voltaram a se enfrentar agora em 2023. Então a Almeria ficou por algum tempo na segunda divisão, por isso que a gente não tem históricos tão recentes. Utilizando o PDF de apoio, a gente vai tirar algumas informações importantes. Primeiro, perceba a predominância de cores verdes, tá? Isso aqui indica que o Atlético de Madrid tem uma superioridade muito maior à equipe do Almeria. São 100% de vitórias em casa, todos os jogos
O Atlético de Madrid venceu, não deixou de marcar em nenhum jogo, obviamente, porém é uma equipe que tem sofrido uma média de 1 gol por jogo. Por quê? O ônus de você se expor e ser um time mais agressivo, mais goleador, é você ter que lidar também com aquela questão defensiva. É você ter que fazer transição defensiva o tempo todo, porque se os seus laterais sobem, você deixa espaço na retaguarda e você acaba tomando gol. Me parece que o Cholo Simeone não está muito preocupado com isso, desde que ele consiga marcar mais gols do que sofre. Por isso que eu falo que é um estilo diferente, a gente não estava acostumado com isso, né? E a gente vai se adaptando. Ele provavelmente entendeu que seria hora de mudar, ele renovou seu contrato por mais alguns anos com o Atlético. É a cara do Atlético de Madrid, o Cholo Simeone, né? Tem uma identificação enorme com a equipe e eu gosto muito de vê-lo por lá. Então eu tô gostando bastante desse novo estilo do Atlético de Madrid, tá? Como eu falei, a média de gols marcados é muito grande, mas ele tem sofrido também uma média de 1 gol por jogo. No Almeria, como a gente está buscando algumas informações de uma zebra e a gente tem que entender onde é que ela pode criar perigo para o nosso favorito, é isso que a gente tem que pensar na hora da análise, como que essa zebra vai me criar perigo se eu estiver dentro do mercado. É assim que a gente analisa, né? Primeiro, não tem vitórias o Almeria. Isso quer dizer alguma coisa? Bom, quer dizer que a equipe está numa fase muito ruim, né? Mas não quer dizer que ela não possa vencer a sua primeira partida. 43% das vezes o Almeria foi o primeiro a marcar. Isso é uma informação relevante. Por mais que ele não tenha vencido, e ele pode não vencer novamente nesse jogo, ele pode agredir o Atlético de Madrid nos minutos iniciais, ele pode fazer o primeiro gol, ele pode sair na frente, ele pode ter iniciativa. E isso a gente tem que controlar com, obviamente, a leitura de jogo. Não é uma equipe que falha tanto em marcar, né? Em apenas 30% dos jogos eles falharam em marcar. Não tem uma média superior a 1 gol por jogo, mas não tem falhado tanto em marcar assim. Tá? Porém, é uma equipe que sofre quase 3 gols por partida. Vamos ao desempenho do primeiro tempo do Atlético. Quase 60% de vitória, poucas derrotas, o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos. Bom. O Almeria não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu quase 60% e sofreu muito mais gols do que marcou. Também muito bom. Segundo tempo do Atlético, melhor ainda. Aumenta o número de vitórias, mantém-se o número de derrotas baixo, aumenta o número de gols marcados em relação aos gols sofridos, né? Deixa de ser 2 vezes mais, passa a ser 3 vezes mais, né? E o time do Almeria continua sem conseguir vencer, continua passando agora de 70% de derrotas e diminui o número de gols marcados em relação aos gols sofridos, né? Passa a ser quase 5 vezes maior a quantidade de gols sofridos do que marcados. Então tudo indica de fato que o Atlético de Madrid pode ter uma vitória tranquila por aqui. Aonde que a gente pode ter um pouco de problema? Os primeiros gols do Almeria, como a gente já viu, o Almeria é um time que costuma sair na frente do placar. O primeiro minuto do Almeria, né, de 0 a 10, é quando ele fez a maior quantidade de gols. Então esse é um momento que a gente vai redobrar a nossa atenção, né? Se o Atlético de Madrid está sendo um time mais agressivo na marcação-pressão lá no campo ofensivo, como que o Almeria está lidando com isso? Ele consegue sair da pressão? Ele consegue armar contra-ataque? O Atlético de Madrid permite, sem recuperar a segunda bola, que o Almeria se organize para contra-ataque? E quando ele se organiza, ele usa esses espaços que os laterais avançados do Atlético de Madrid permitem? Se sim, cuidado. Melhor estar de fora do mercado. Se não, se o Atlético de Madrid consegue, nesses momentos onde o Almeria geralmente é agressivo, neutralizar a equipe adversária, significa que o Atlético de Madrid vai ter, provavelmente, um primeiro tempo um pouco mais tranquilo. Não é um primeiro tempo tão goleador do Atlético. Do minuto 0 até o minuto 40, o Atlético marcou apenas 29% dos seus gols, mas, pelo menos, se o Atlético de Madrid estiver conseguindo neutralizar na marcação, já é um bom indício de superioridade. Se você é um trader por aqui, se a gente consegue, vou só repetir, se a gente consegue encontrar um Almeria neutralizado nos primeiros minutos, a gente pode ter sim uma oportunidade para trabalhar um back favorito no Atlético, porque a gente vai ter lateralização do mercado, ok? Se você não entende o que eu falei aqui e você quer aprender mais sobre o trade, não esquece de fazer o meu curso, tem ali o QR Code para você escanear, você pode acessar aquele site amarelinho ali, thewoz.com, e você vai encontrar, obviamente, o que você está buscando, essa resposta de como ser um trader esportivo, principalmente como agir de forma profissional numa exchange, e aí você vai entender um pouco mais do que eu falo por aqui. Convido você a fazê-lo porque é completamente gratuito e eu tenho certeza que você vai ampliar o seu nível de conhecimento do iniciante até o avançado de graça, tá? E você vai aprender a trabalhar na maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair, minha parceira. Eu deixo sempre o link aqui embaixo para você ganhar um bônus no seu primeiro depósito. Se você é um punter, acredito na vitória do Atlético de Madrid, mesmo que ele venha a sofrer gol por aqui, porém, com essa cotação eu não gosto, tá? Os últimos jogos entre eles a gente não vai levar em consideração porque o histórico é bem para trás, tá? Porém, temos aqui um Almeria que nos últimos jogos fora de casa sofreu 1 gol
do Barbastro, provavelmente aqui é Copa do Rei, 2 gols do Getafe, mas perdeu por 1 gol de diferença, 1 gol do Alavés, perdeu por 1 gol de diferença, 5 gols do Girona, que é um dos times que estão ali no mesmo pote do Atlético de Madrid, e 3 gols do Bilbao. Quando pegou, então, equipes de alto escalão, de grande força, perdeu por mais de 1 gol de diferença. Então, dá pra gente pensar numa oportunidade, sim, do Atlético de Madrid vencendo por mais do que 1 gol de diferença. Isso significa que a gente pode olhar o mercado de handicap asiático. Talvez o menos 1,25 ou o menos 1,5. Menos 1,25, se o Atlético de Madrid vencer por 1 gol de diferença, você tem metade do prejuízo apenas. E o menos 1,5 significa que o Atlético de Madrid tem que vencer por 2 gols de diferença, senão você perde, tá? É uma questão de devolução ou não, né? É só uma linha diferente no handicap. Se você não gosta de trabalhar com handicaps asiáticos, não entende muito, não é do seu estilo, talvez você tenha que torcer para que o Almeria saia na frente, que é uma coisa que ele já fez contra outras equipes, para que você tenha uma cotação do Atlético de Madrid aumentando um pouco mais, ou você torce para o Atlético de Madrid ter dificuldade de sair na frente no primeiro tempo e tenta pegar uma vitória do Atlético na segunda etapa. Tá bom? Em relação ao mercado de gols, eu só me envolveria aqui com o Atlético na frente do placar, ok? Atlético de Madrid na frente, o Almeria se expondo de maneira desesperada, dá para buscar mais 1 ou 2 gols ao longo do jogo. Não duvido que a gente possa ter aqui um cenário de 2,5 gols, mas eu jamais vou te indicar essa cotação esmagada de 1,36. 11h30 da manhã na Alemanha, nós temos as 2 grandes sensações do futebol alemão essa temporada. O Leverkusen, por estar surpreendendo o mundo todo, né, com seu estilo de jogo do Xabi Alonso, mesclando vários estilos ali de outros treinadores que a gente conhece. Um jogo muito interessante do Leverkusen, que vem batendo em times grandes, né? O Bayern de Munique teve muita dificuldade, o Dortmund teve muita dificuldade de segurar o Leverkusen, e agora a pedreira é contra o Stuttgart, que vem muito bem. O Stuttgart, se vence o Leverkusen, seria a primeira derrota do Leverkusen na competição, o Stuttgart entra de vez na briga pelo título. E curiosamente, como eu falei lá no início, o Stuttgart é uma equipe que estava para cair no ano passado. Tava namorando o rebaixamento, na verdade, há 2 temporadas seguidas, né? O Stuttgart vinha namorando o rebaixamento. Já esteve recentemente na segunda divisão, mas tem tentado se manter. O Stuttgart é um time rico ali na Alemanha, né? Tem um dinheiro relativamente interessante de umas empresas grandes, mas passou um tempinho na segunda divisão e agora parece que veio para brigar pelo título. E o principal jogador do Stuttgart se chama Senhu Guirassy. Gosto muito de falar disso. Já foi o artilheiro da Bundesliga, hoje, se eu não me engano, o Harry Kane já ultrapassou, mas é um cara que tá sempre deixando o seu gol. Para você que trabalha no mercado de finalizações, é um cara para ficar de olho, ele tá sempre fazendo um bom pivô, virando pro gol, chutando. Ele é um cara muito interessante para ficar de olho se ele estiver disponível. Ficou um tempo lesionado, o Stuttgart teve dificuldades, mas já retornou. O Stuttgart tem o 3º melhor ataque da competição, muito devido ao Guirassy, né? O Bayern tem o 1º, o Leverkusen tem o 2º e o Stuttgart tem o 3º. E também não são equipes que sofrem tantos gols, porque conseguem, né, manter a bola quase sempre no campo do adversário. Antes de a gente falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse jogo, eu vou pedir o seu like no vídeo, que ajuda demais a conta para o YouTube divulgar para novas pessoas. E também vou fazer um convite para você que não é inscrito. Mais de 40% dos usuários que assistem o BDM não são inscritos no canal, para você se inscrever. Vai ajudar muito o canal a continuar crescendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio. Obviamente, cores predominantes verdes aqui, porque nós temos 2 das melhores equipes do campeonato alemão. Mais de 80% de vitória em casa para o Stuttgart, mais de 80% de vitória fora de casa para o Leverkusen. O Leverkusen tem mais iniciativa, saiu na frente o dobro de vezes fora de casa do que o Stuttgart em casa. Jogos sem sofrer gol, as 2 equipes têm uma média muito parecida, inclusive no número de gols sofridos também, a média 0,8 para as 2. Não falharam em marcar em nenhum jogo, né? E a média de gols das 2 equipes marcados, o Stuttgart passa de 3 e o Leverkusen passa de 2,5. O primeiro tempo das 2 equipes é muito bom, não dá para elogiar uma só, e o segundo tempo é melhor ainda, principalmente do Stuttgart. O segundo tempo do Stuttgart é de almanaque. O primeiro tempo do Leverkusen é levemente superior, o segundo tempo do Stuttgart é levemente superior. As 2 equipes utilizam bem a bola aérea, né? O Stuttgart tem marcado de cabeça com bastante frequência e o Leverkusen sofreu assim, principalmente contra o Freiburg. Pode ser uma arma, atenção, pode ser uma arma do Stuttgart por aqui. Se estiver perdendo, buscar recuperação com a bola aérea. Também pode utilizar isso, obviamente, para estar em vantagem no placar. O Leverkusen já marcou alguns gols de escanteio, mas não é um time que cruza tanto.
tá? Não é um time que utiliza tanto assim os gols de cabeça. Nos momentos dos gols, o ponto mais interessante é que o Stuttgart tem dificuldade, né, no primeiro tempo. Sofreu 83% dos seus gols até os 40 minutos do primeiro tempo. Então, se o Leverkusen conseguir produzir ofensivamente na primeira etapa, ele pode aproveitar dessa deficiência da equipe do Stuttgart. No segundo tempo, o Stuttgart já não sofre tantos gols, né? Ali dos 61 até os 70 ele até sofre alguns, mas na maioria das vezes é um time mais agressivo, né? E marca quase 55% dos seus gols a partir dos 60 minutos. Então, dá pra gente pensar em recuperação de resultado se o Stuttgart estiver perdendo por aqui, até porque ele vai se expor e vai dar espaço pro Leverkusen. Se você é um trader, dá para criar algum tipo de viés? Não dá, né? Por mais que o Leverkusen seja uma equipe hoje sensação, o Stuttgart tem seu poderio ofensivo, tem uma boa bola aérea. Eu até acredito que o Leverkusen em alguns momentos do jogo vai conseguir empurrar o Stuttgart para trás. Se esses momentos forem no primeiro tempo, onde o Stuttgart tem mais dificuldade, se o Stuttgart de fato não conseguir se organizar para o contra-ataque, porque é aquele tipo de risco, né? Para o Leverkusen conseguir manter a bola no ataque, ele tem que neutralizar os contra-ataques do Stuttgart. Sem fazer isso, ele vai tomar perigo. Se você conseguir identificar que o Leverkusen consegue fazer isso, beleza. Aí a gente pode trabalhar aqui numa situação de lei ao Stuttgart, por exemplo, né? Se você é um trader. Mas muita cautela, porque é uma posição perigosíssima, tá? É uma situação de tomar gol aqui eminente. Beleza? Se você é um punter, eu prefiro te direcionar para o mercado de gols do que olhar só para um lado. Você tem embasamento para tentar pensar talvez numa dupla chance do Leverkusen? Tem, mas eu prefiro não te indicar por esse lado, porque eu sei do poderio, sei da capacidade do Stuttgart, que é uma equipe que eliminou agora o Dortmund da DFB Pokal, uma equipe que já bateu no Dortmund no tempo normal, né, digamos assim, na Bundesliga. Então, não é uma equipe boba, principalmente agora com o retorno de lesão do Guirassy. Gosto de pensar num cenário de 2,5 gols, com uma cotação um pouco mais elevada. Gosto de pensar no cenário de ambas marcam. Para mim, por mais que o Leverkusen seja uma das equipes que menos sofre gol na Alemanha, o Stuttgart tem condição ofensiva de fazer gol no Leverkusen, principalmente, cachola, tá? Utilizando a cabeça. O Stuttgart é bom nesse fundamento e também é excelente no contra-ataque. Não pense você que se o Stuttgart estiver na frente e o Leverkusen vier para cima, que o Stuttgart não vai contra-atacar. Eu deixei o último print para vocês lá no meu Telegram, que foi uma posição de overlimit que eu peguei no jogo da DFB Pokal, na eliminação do Dortmund contra o Stuttgart. Era 4-1. O Stuttgart contra-ataca muito bem, tá? Então dá pra gente pensar assim no ambas marcam, óbvio, com uma cotação mais elevada. O melhor dos mundos, o melhor cenário dos mundos para se trabalhar a favor de gols aqui é o jogo desempatado, porque são duas boas equipes de contra-ataque, tá? Jogo 0-0 é um pouco mais tinhoso, um pouco mais manhoso para se posicionar, então espera um gol para fazer isso. Tá? Não tô vendo favoritismo por aqui, não me surpreenderia nada que o Stuttgart conseguisse, por exemplo, impor ao Leverkusen a primeira derrota na competição. Isso não vai fazer o Leverkusen sair da briga, né? Só vai mostrar que o Stuttgart também tá na briga. 1h30 da tarde na Inglaterra, um jogo extremamente importante na parte de cima entre Tottenham e Newcastle. E aqui eu vou te apresentar motivos para que a gente possa talvez desconfiar do Tottenham, mas também alguns motivos com que a gente possa talvez confiar no Tottenham. Vai ser meio contraditório, mas existe um fator fundamental na semana que vem chamado Champions League, que pode fazer com que a cabeça do Newcastle já esteja em outro lugar. Talvez isso tenha acontecido até contra o Everton no último jogo, onde o Newcastle perdeu por 3-0. Mas eu não quero somente enfatizar a Champions aqui, porque eu estaria tirando o mérito do Everton, que na minha opinião, mesmo com a perda de pontuação, talvez ele até recupere os pontos, ele tem um time muito bom nessa temporada, diferente na temporada passada. Então eu não quero só delegar esse mérito da vitória ou da derrota do Newcastle, a vitória do Everton, para a Champions League. Mas é um fator importante. O Tottenham nos últimos jogos perdeu para a equipe do Chelsea por 4-1, perdeu para o Wolverhampton por 2-1, perdeu para o Aston Villa em casa por 2-1, empatou com o City, aqui mostrou um poderio de recuperação interessante e voltou a perder para o West Ham, né? Então nos últimos 3 jogos dentro de casa, 3 derrotas consecutivas. Marcou gol, mas perdeu. Essa derrota para o West Ham foi uma falha bizonha aqui da zaga que acabou concedendo o segundo gol, né? E o Tottenham vem vivendo também algumas dificuldades com lesão e acabou não conseguindo recuperar o resultado. O Newcastle, nos últimos jogos, além da derrota para a equipe do Everton, venceu o United, né? Uma equipe que hoje não vive
boa fase, vamos dizer assim, na Inglaterra, numa fase conturbada, mas venceu. Empatou com o PSG, um jogo ali polêmico, com um gol no finalzinho de pênalti, que muita gente reclama, inclusive parece que o juiz e o vídeo-árbitro foram afastados, e teve uma vitória contra o Chelsea. O próprio Chelsea que havia vencido o Tottenham pelo mesmo placar de 4-1. Só que quando a gente filtra o Newcastle fora de casa, são 4 jogos sem derrotas. Vou eliminar o jogo da Champions do PSG e o jogo da Champions do Dortmund, sobra então uma derrota para o Everton e uma derrota para o Bournemouth. Então o Newcastle não vive boa fase fora de casa. Quando a gente utiliza aqui o PDF de apoio, a gente continua vendo o Tottenham sendo um dos primeiros a marcar quase sempre, quase 90% dos jogos em casa ele sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém a média de gols sofridos do Tottenham é quase igual à média de gols marcados. É uma equipe com um bom poderio ofensivo, mas que tem sofrido gol em quase todos os jogos, então uma defesa difícil de se confiar. O Newcastle venceu apenas um jogo fora, por enquanto, foi o primeiro a marcar em apenas 29%, não é uma equipe com tanta iniciativa, falhou em marcar em mais de 40% dos jogos, teve então obviamente algum jogo que ele venceu por 2, 3, 4 gols de diferença, então fica inflando essa média de gols, que passa até da média do Tottenham, e é uma equipe que sofre com muita frequência, tem quase 2 gols de média sofridos. No primeiro tempo o Tottenham não faz, a gente já comentou, né? Já havia comentado isso contra o West Ham, já havia comentado também contra o Aston Villa, o Tottenham não faz um bom primeiro tempo, não é uma equipe que vence tanto, porém não é uma equipe que perde, então toma pouco gol, é uma equipe na média, tá? Nada de muito interessante. A equipe do Newcastle vence a mesma quantidade, marca a mesma quantidade de gols e sofre quase a mesma quantidade de gols. A diferença é que o Newcastle tem quase 45% de derrota, né? Então é um primeiro tempo relativamente superior aqui do Tottenham. No segundo tempo, a gente já tem um número de vitórias do Tottenham maior, só que o Tottenham é um pouco mais kamikaze. Assim como ele marca 6 gols, ele toma 7. E a média de derrotas do Tottenham sobe consideravelmente. A equipe do Newcastle continua tendo um número de derrotas maior do que a do adversário, só que agora passa a tomar mais gols do que marca. Os principais momentos de gols das duas equipes são no final do jogo. Isso mostra pra gente uma oportunidade, talvez, de trabalhar o mercado de gols mais tardio, para você que gosta de trabalhar o over limit. Por exemplo, 36% dos gols marcados do Tottenham são depois dos 80 minutos. Olha que interessante. E 50% dos gols sofridos pelo Tottenham acontecem depois dos 70, né? Então, momento de muitos gols aqui para o Newcastle também. O Newcastle já divide um pouco mais, porém a partir dos 60 minutos a equipe já tomou 60%, mais de 60% dos seus gols. Se você é um trader por aqui, não cria viés. O Tottenham não está em boa fase? Não está. Não ganhou nas últimas 5 partidas? Não ganhou nas últimas 5 partidas. Tem tido dificuldade dentro de casa? Tem tido dificuldade dentro de casa. Porém, o Newcastle tem um jogo importantíssimo contra o Milan na Liga dos Campeões. Esse jogo vai acontecer, deixa eu ver aqui, no dia 13, se domingo é dia 10, então esse jogo acontece na quarta-feira, né? Esse é um jogo de vida ou morte, porque o Newcastle tem 5 pontos, o Milan também. E o PSG, que tem 7 pontos, ele vai até a Alemanha enfrentar o Borussia Dortmund. Se o PSG empata e o Newcastle vence, se eu não me engano, o Newcastle se classifica para as oitavas, porque ele tem vantagem no confronto direto. Ele empatou com o PSG na França e deu um cacete no PSG lá na Inglaterra. Já o Milan perdeu para o PSG por 3-0 na França e venceu o PSG, se eu não me engano, por 2-1 ou 3-1 na Itália. Daí seria outro problema, né? Mas o problema do Newcastle é vencer. Então, se ele vence o Milan, desde que o PSG não vença o Dortmund na Alemanha, o Newcastle tem grande chance de se classificar. Então, talvez a cabeça do Newcastle já esteja um pouco mais direcionada para a Champions League e não aqui na Premier League. Vai jogar de corpo mole? Eu acho que não. Vai entrar com muitas reservas? Eu acho que não. Talvez não entre nem com nenhum reserva. Até porque o jogo é na Inglaterra, não tem viagem, não tem nada. Mas talvez a cabeça dos jogadores já estejam por lá, né? Porque ao brigar por uma vaga na Champions League agora e estar presente na Champions League já numa situação onde você pode chegar numas oitavas de final, talvez o foco seja focar na Champions atual e não numa classificação para a próxima, pelo menos nesse momento. Então é uma possível vantagem para o Tottenham. Por isso que eu disse que tem motivos para a gente talvez confiar no Tottenham ou desconfiar do Tottenham. Nesse caso aqui é uma desconfiança um pouquinho no Newcastle. Se você quer utilizar esse embasamento para ter algum tipo de posição, aí é contigo, tá? Eu prefiro esperar o ao vivo para a gente tomar alguma decisão. Se você é um trader, então, é um jogo para leitura. Se você identifica um Newcastle mais avoado, com mais problemas, você pode pensar em alguma coisa contra eles. Porém, nunca duvide da defesa do Tottenham. Eles estão sempre entregando ali a paçoca de alguma maneira. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Se você é um punter, eu não vou te indicar nada, nem dupla chance a favor do Tottenham, mesmo sabendo dessa desconfiança do Newcastle, até que eu veja alguma coisa muito diferente no ao vivo, tá? Então,
Se for para trabalhar alguma coisa a favor do Tottenham, espera o jogo começar para verificar o comportamento do Newcastle. Gosto de pensar nesse over 1,5 com uma cotação mais alta, torcer para que o primeiro tempo seja mais manhoso, mais truncado, para que no segundo tempo a gente possa trabalhar esse cenário de gols. Afinal de contas, o Tottenham marca e sofre em quase todas as partidas. O Newcastle também tem uma média de gols sofridos muito grande, então talvez até o over 2,5 possa entrar em contexto por aqui, desde que a gente tenha já uma equipe na frente do placar, para que a gente tenha contra-ataque. E não duvido, já que o Tottenham tem sofrido em todos os jogos, que ele também possa sofrer aqui um golzinho do Newcastle. Mas se for para escolher um mercado, eu gosto de ficar de olho nesse over 1,5, de preferência na segunda etapa com uma cotação um pouco mais alta, tá? O Tottenham tem que aproveitar essa desconcentração ou a possível desconcentração do Newcastle para poder vencer, voltar às vitórias, porque senão tá ficando cada vez mais difícil para o Tottenham pensar em título, né? Por mais que seja difícil falar isso, um time que já foi líder ainda pode pensar nesse tipo de situação, desde que ele volte imediatamente aos trilhos. Às 17 horas, o Barcelona enfrenta a sensação do Campeonato Espanhol, o Girona, nesse momento adversário direto em relação ali à segunda colocação. Precisa vencer o Barcelona para se manter próximo do Real Madrid e do Girona. Se perde aqui, a situação fica um pouco mais complexa, até porque o Xavi está, enfim, sendo um pouco contestado, apesar de ter voltado às vitórias, ter se encontrado ali no jogo contra o Porto na Liga dos Campeões. Ainda assim é um Barcelona que não passa tanta confiança, principalmente porque é um time que cede oportunidade, né? Não tem sofrido tantos gols no espanhol, mas é um time que cede oportunidade na Champions, a gente já viu isso várias vezes. E vai enfrentar um Girona que ainda está invicto como visitante, não perdeu nenhum jogo, 6 vitórias em 7 partidas. O Barcelona tem 7 vitórias em 8 jogos, confronto muito interessante. E a gente só tem essa cotação do Barcelona mais esmagada pelo peso da camisa, né? Porque o Girona hoje bate de frente com, na minha opinião, com qualquer equipe. Obviamente, tecnicamente falando, o Barcelona talvez tenha melhores jogadores, sim, mas o Girona hoje tá muito entrosado. Futebol é momento, futebol é emocional. E o Girona hoje tá com o emocional bastante em dia. Pode ser que isso mude, mas nesse momento o Barcelona pode se complicar, porque é uma equipe muito, muito difícil, né? Nos últimos jogos do Barcelona, ele teve uma derrota em casa para o Real Madrid por 2-1, onde não mereceu perder. O Real Madrid não mereceu vencer aquele jogo. Então, para mim, é uma sequência excelente aqui do Barcelona. Tem algumas ressalvas, né? O jogo do Porto cedeu algumas oportunidades. O jogo do Shakhtar, então, nem se fala. Talvez merecesse ter tomado um empate por aqui. Porém, o Girona, fora de casa, também é uma equipe muito sólida. 5 vitórias seguidas, marcando uma quantidade de gols mais elevada. Obviamente, tem aqui Copa do Rei, mas venceu o Vallecano lá na casa do Vallecano, coisa que o Barcelona não conseguiu. Então o Girona é sim uma equipe muito difícil que pode complicar a vida do Barça por aqui. Utilizando o PDF de apoio, o Barcelona ele tem mais iniciativa, ele sai mais vezes na frente do placar, fica mais vezes sem sofrer gol, diferente do Girona, porém as duas equipes não falharam em marcar, o número de vitórias é maior do que 85% de vitórias das duas equipes, obviamente. A média de 2 gols marcados por jogo também está presente nas duas equipes, porém o Girona tem uma média de gols sofridos um pouquinho maior. O primeiro tempo das duas equipes não é tão bom, o Girona marca até mais gols, mas também sofre mais, tem menos derrotas, mas também tem menos vitórias. Então, para mim, se equipara. No segundo tempo, as duas equipes se destacam, poucas derrotas, bastante vitória. O Barcelona marca um pouquinho mais de gols só, porém, muito, muito parecido. O Girona tem aproveitado mais as questões de bolas aéreas do que o Barcelona. E os momentos dos gols, o Barcelona tem marcado muito mais nos últimos minutos, né? A partir dos 70 minutos, marcou mais de 55% dos seus gols, porém, também é uma equipe que sofre. Tá? Sofreu 60% dos seus gols a partir dos 60 minutos. O Girona sofre muitos gols nos primeiros minutos de jogo, então o Barcelona tem que ficar de olho nisso. O Girona é uma equipe que frequentemente tem que buscar viradas, então o Barcelona pode aproveitar talvez esses primeiros minutos para tentar se impor, só que o Barça não tem marcado tantos gols nos primeiros minutos, inclusive tem sofrido também assim como o Girona, tá? Então para mim é um confronto extremamente parelho nos números e realmente o mercado só deu essa cotação mais baixa do Barcelona aqui por conta do peso da camisa, e a gente sabe que isso nem sempre entra em jogo, então toma muito cuidado para ficar talvez ali se fazendo de sonso, olhando só para o Barcelona e esquecendo que o Girona hoje é uma grande equipe. Se você é um trader por aqui, toma muito cuidado, não é um bom primeiro tempo do Barça, as duas equipes fazem um primeiro tempo muito parecido, o segundo tempo também. O que vai fazer diferença aqui não é o quanto o Barcelona ataca, porque o Barcelona provavelmente vai ter mais agressividade, jogando em casa com o apoio da torcida, vai ter mais volume ofensivo. O problema é o Barcelona conter os espaços que ele costuma oferecer para os adversários e o Girona pode aproveitar esse tipo de situação, tá bom? Então toma muito cuidado para você que vem trabalhar aqui no trade. Cuidado com o peso que a gente geralmente dá para o peso da camisa, né? O peso do peso, né? O peso do critério, peso da camisa. Cuidado porque o Girona
é uma boa equipe. Se você é um punter por aqui, eu não vou te indicar nada a favor do Barça com essa cotação. Pelo risco apresentado da equipe do Girona, eu esperaria uma cotação um pouco mais alta para tentar me envolver. Se o Girona abrir o placar, dá para pensar numa dupla chance do Barça, desde que ao vivo você encontra um Girona só pensando em se proteger. Se o Girona também pensar em contra-atacar, o Barcelona pode se complicar, tá? Eu prefiro pensar no mercado de gols. A média de gols marcados pelas duas equipes é alto e a média de gols sofridos do Girona já passou de um gol por jogo. Então eu gosto de pensar nesse cenário de over 1,5. Claro que não é com essa cotação, claro que não é para duplar, triplar, quadruplicar, bingar, não tô falando dessa cotação para isso, tô falando para você esperar talvez essa cotação estar o mais próximo de 2 possível no segundo tempo. E obviamente, se o jogo já tiver 1-0, o mesmo mercado de over 1,5, que vai ser o over limite, também pode ser explorado, desde que a gente tenha a equipe na frente do placar buscando os contra-ataques, tá? Para mim, se eu fosse trabalhar alguma coisa, seria isso. Um time na frente, buscar um over limite, se a equipe na frente está buscando contra-ataque, ou se o Girona estiver na frente do placar, tentar buscar uma dupla chance do Barça, desde que o Girona não esteja contra-atacando. Se o Barcelona estiver na frente do placar, muito cuidado, porque o Barcelona também sofre gol no final. O Girona pode tentar aproveitar isso para empatar o jogo. Jogo muito difícil. Não duvido que a gente possa ter um jogo até mais truncado do que a gente imagina. Por isso, se for para trabalhar o mercado de gols, talvez esperar o jogo ficar desempatado é melhor. O 0-0 pode ir se arrastando, né? Afinal de contas, para o Girona empatar no Olímpico contra o Barcelona não é um resultado ruim. Para a gente finalizar, vamos falar sobre os nossos jogos extras que você pode inserir aqui na sua grade de trabalho. Às 9 horas da manhã, o Celtic enfrenta o Kilmarnock. Aqui eu vou deixar um alerta. Não estou dizendo que o Celtic ele não vai vencer. Eu até coloquei o Celtic aqui nos favoritos que podem se complicar. Por quê? Primeiro que o Celtic já está muito à frente do Rangers, muito mesmo. Tá? E segundo, que os últimos jogos entre eles, o Celtic venceu o Kilmarnock em casa, mas a última vez que o Celtic visitou o Kilmarnock, ele perdeu por 1-0, ok? Então toma um pouco de cuidado. O Celtic ainda tem um jogo agora contra o Feyenoord na Champions League. Enfim, eu tomaria um pouco de cuidado aqui, tá? Não vai muito afoito nesse jogo, talvez seja melhor trabalhar ao vivo. Everton e Chelsea é um jogo interessante, para mim é um favorito que pode se complicar por aqui. O Chelsea até está num bom momento, tem melhorado os seus desempenhos, mas o Everton está com uma excelente equipe, tá? Diferente da temporada passada, onde brigou para não cair, o Everton, por mais que ele esteja aqui próximo da zona de rebaixamento, porque perdeu pontuação, tem uma equipe muito agressiva, tá? Toma um pouco de cuidado. Às 16h45, outro favorito que pode se complicar é a Roma. Por mais que a Roma esteja dentro aqui da zona de classificação para a Champions League via Campeonato Italiano, na minha opinião não briga pelo título, né? Deve buscar só vaga na Champions mesmo. E a Roma tem um jogo importante contra o Sheriff Tiraspol da Moldávia no dia 14, quinta-feira. Não sei se vai ser o suficiente para fazer com que a Roma perca a atenção nesse jogo contra a Fiore, mas a Fiore é sempre um adversário muito chato de se enfrentar. Nos últimos 5 jogos a Roma perdeu para a Fiore 2 vezes, tá? Então toma um pouco de cuidado. Agora jogos para você inserir na sua grade de gols. Düsseldorf contra o Kiel na segunda divisão da Alemanha, jogo que vale aqui situação para classificação para a primeira divisão. Até vale a segunda colocação também, né? O Fortuna está em busca dessa vaga para subir, então o Kiel é um adversário direto. Hansa Rostock e Schalke, aqui o jogo lá de baixo da tabela, o Schalke tem que continuar pontuando, é um adversário direto para tirar o Schalke aqui da zona de relegation. Elversberg e Nuremberg também é um excelente jogo para ficar de olho em gols. Hoje o Nuremberg é uma equipe muito agressiva fora de casa. E o Elversberg é a equipe sensação do campeonato, na minha opinião, uma equipe que sabe lidar muito bem com a pressão do adversário. Jogos para correção de preço, Colônia enfrentou mais, jogo xoxo ali da Alemanha, né, na parte de baixo da tabela. Pode ser um jogo até tendencioso para gols, mas até que se prova o contrário, é um jogo mais para correção. E aí temos a nossa lista de jogos extras que não são tão de entretenimento, né, não são tão atrativos, talvez. Frosinone e Torino, Panetolikos e AEK na Grécia, o Granada contra o Bilbao, Ponserraicos contra o Olympiacos, também na Grécia. Salernitana e Bolonha. Bolonha é um time muito bom de se acompanhar. Salernitana em casa é engraçado também. Em Israel temos o Maccabi Tel Aviv, também temos o Maccabi Haifa. E na Grécia, mais um jogo aqui dos líderes, os primeiros colocados lá. O PAOK enfrenta o Asteras Tripolis. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não deixou o like no vídeo lá no início, vou pedir para você deixar no final antes de ir embora. Vejo você na segunda-feira. Juízo, gestão, faz o simples, que é o simples que funciona, tá? Um abraço.